Beleza, galera? Hoje é dia 4 de agosto de 2018, estou gravando um vídeo na sequência. Como eu gravei um vídeo ontem de manhã falando a respeito da entrevista que ia ter com o Bolsonaro na Globo News à noite, eu falei que ia gravar na sequência, provavelmente hoje, agora que eu tô gravando, o resultado de tudo que ocorreu lá. Pra começar, eu acertei, né, porque tava meio na cara isso, quando eu gravei o vídeo anterior anunciando, eu falei, ó, provavelmente eles vão querer focar mais na parte econômica. Por quê? Nada é de graça, meu camarada. Eles sempre falam, não, eles aproveitam que o Bolsonaro fala que ele não é especialista em economia para baterem nessa tecla. Só que além disso, você tinha a presença ali da Miriam Leitão, que militou em grupo terrorista na época do regime militar. Então eles falaram assim, não, vamos fugir um pouco do assunto sobre o regime militar. E o Bolsonaro não tocou no assunto. Excelente. Dava a impressão que ele estava com uma carta na manga. Toda vez que alguém falava a respeito de regime militar, não sei o que, a Miriam Leitão falava assim, vamos mudar de assunto, vamos pular. E já estava tudo nervoso, toda sassaricando. Vamos mudar de assunto aqui. Porque eu acho que não queria ser que o seu passado fosse revelado em rede nacional. Então, ficou ali passando um pano. Eu achei que o Bolsonaro saiu excelente para variar. Por quê? Os jornalistas brasileiros já estão sem credibilidade nenhuma. Porque a máscara dos caras tá cada dia cai mais, e cai e atola, e mela na lama ali. Então, a credibilidade dos caras tá na merda. Eles não fizeram igual fizeram na Roda Viva, né? Que tentaram atacar o Bolsonaro de todo jeito ali. Eu achei que o pessoal foi até mais moderado ontem. Mas assim, com os argumentos bestas de sempre, né? Eu vou comentar um pouco a respeito deles. Então eu separei aqui os assuntos que eu achei mais importantes. Lembrando que estou falando aqui os temas na sequência e eu vou colocar o link da entrevista na descrição. Se você tiver interesse, assista lá. Como teve, acho que 2 horas de entrevista, você pode ir meio que correndo aí conforme os temas que eu for falando aqui. Vai ficar mais fácil de você achar, beleza? Então no começo eles falam o seguinte, você se diz que é o novo. Eu não vou falar o nome dos jornalistas porque eu não lembro, foram vários, né? Então eu botei no genérico aqui nas anotações. Falaram pra ele, oi Bolsonaro, você se diz o novo, mas você está quase 30 anos na política, como assim é o novo? Aí o Bolsonaro fala o seguinte, assim, sim, eu sou o novo, por quê? Porque eu nunca agi dentro da pilantragem desses caras, nunca fiz política da forma que eles fazem, e é a primeira vez que eu me candidato a um cargo no executivo. Isso não é novo? Eu tenho quase 30 anos de legislativo e não de executivo. Pronto. Calou a boca, já não teve mais o que falar. Aí perguntaram sobre os familiares que ele tinha empregado, e ele falou o seguinte, ele já tinha esclarecido esse assunto, ele falou assim, ó, primeiro, que na época não tinha a lei do nepotismo, não tinha proibição em você contratar parente. E mesmo assim, ele falou que conheceu as 2 ex-mulheres dele trabalhando, né, que é normalmente plausível aí, muito comum, inclusive, as pessoas conhecerem os seus maridos e esposas no ambiente de trabalho, e foi o que aconteceu com ele. Então, a esposa dele já trabalhava no local e pronto, Zé Fini. Depois que foi proibido, ele foi lá e exonerou-as. Então, isso aqui foi tranquilo. Falaram sobre os bens dele, os bens imóveis, mas assim, deram só uma pincelada, porque a Folha já tinha sido desmascarada, né, a respeito dos investimentos dele, da mansão que ele tem, né? Todo mundo acompanhou isso. Aí, de novo, querem dizer que ele é igual a todos, e ele diz, ó, não sou corrupto. Só a partir daí, ele já é diferente. E qual que é a outra diferença dele? Que ele vai entrar sem rabo preso. Isso já é um diferencial monstruoso. Ele não tem negociata de cargo. Imagina, se ele ganhar, que eu acredito que vá, se Deus quiser, ele entrou lá com a ajuda das forças das redes sociais, das mídias sociais. Ele não tem acordo com o empresário aqui, ele não tem acordo com o estatal ali, com o político aqui, com o político ali. Não. Vai entrar lá sem rabo preso. Sem ter que nomear ministros X para determinado cargo. Para ter o apoio daquele político. Não. Pessoal, não, vou colocar o cara técnico ali. Pronto, 10. Aí o jornalista, diferentemente do da Roda Viva, que falou assim, você tem 30 anos e nunca apresentou nada, só apresentou 3 projetos... O jornalista que perguntou para ele ontem, aí o cara foi mais sincero. Ele falou, ó, a gente pesquisando aqui, você tem mais de 600 projetos apresentados na sua carreira no legislativo. Mas só aprovou 3. E aí? Isso também é óbvio.
Se você está num local que todo mundo é contrário a você, lógico que ninguém não vai aprovar nada. Mas o importante é a luta dele contra isso tudo. Pronto, ficou resolvida essa situação, essa questão também. Falou quando ele se candidatou à presidência da Câmara para poder discursar e impedir que o mais vagabundo lá assumisse, e acabou ganhando o José Cavalcante, que foi menos mal. Então ele falou lá que estava concorrendo à presidência da Câmara o Severino Cavalcante, que é um safado, e o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é mais safado ainda. Então o que o Bolsonaro fez? Ele se colocou para participar da candidatura para presidente da Câmara. Para quê? Para ele poder discursar, e no discurso ele foi lá e falou. Então, é assim, se eu tenho um ruim e um pior que ele, que votemos no ruim. Ele deu até o exemplo da época da eleição da Dilma versus Aécio. Ele falou, eu votei no Aécio. Por quê? A Dilma. Foi igual quando ele apoiou, quando ele votou no Lula contra o Serra. O Serra era o integrante da Ação Popular, grupo terrorista da época do regime militar, consagradamente bandido. E o Lula era apenas um líder sindical. Então, pô, entre o ruim e o pior, vamos votar no ruim. Então foi isso que aconteceu. Então foi esclarecido esse ponto. Aí o cara bate naquela tecla de novo, jornalista. Ah, mas você estava num partido cheio de pilantra, com não sei quem envolvido não sei o quê, fulano de tal, não sei o quê. E ele falou o seguinte, o Bolsonaro, me fala um partido santo aí. Qual é o partido santo? Ele falou assim, ó, eu tenho voto meu. Eu não votava com o partido. E quando eu via cheiro de maracutaia, eu não votava, eu votava contra. Tá certo, ele tinha liberdade dentro do partido. Procura aí também você aí um partido que tenha só santo. E ele fala, na hora que ele tá falando sobre isso, ele fala, eu não faço oposição por oposição. Ele diz que é infiel ao posicionamento do partido quando ele sente cheiro de maracutaia. Aí tá certo. Ele fala do auxílio ou do apoio do Paulinho da Força para a candidatura do Geraldo Alckmin, e aí tem cheiro de maracutaia. Ele fala, não posso não ser o melhor, mas sou o diferente. Tá certo, ele não é o melhor mesmo. Mas é o único. Só sobrou ele. Se não for ele, lascou. Ele fala que nomeará os melhores para secretarias e ministérios. Falam a respeito de Janaína e o Luiz Felipe, né? Eu já até falei no vídeo anterior. Ele fala que a candidatura dele e a vitória ou derrota é uma missão de Deus. E aí um cara falou lá, um jornalista, falou, missão de Deus? Todo constrangido com isso, né? E o Bolsonaro falou, sim, eu sou cristão. Acabou. Citou a Bíblia. E aí deixou os caras com cara de tacho lá. Ele fala que ele foi para Roraima, que é um colégio eleitoral pequeno, mas foi realmente atrás dos problemas pelos quais o Brasil inteiro está passando. Ele falou assim, qual foi o outro candidato que foi para lá? Nenhum. Eles vão em locais com colégio eleitoral grande. Ele não, ele tá correndo o Brasil aí pra tudo que é buraquinho aí. Perguntaram se ele ficou constrangido com a fala da Janaína lá na convenção do PSL. Ele falou que não ficou constrangido. Ela tem o direito de expressão, ela pode falar o que ela quiser. Só que ele não concorda com o que ela falou. Mas, até aí, que era aquele caso dela falou que a gente não pode virar o PSL, os apoiadores do Bolsonaro, não pode ser o PT ao contrário, idolatrá-lo e etc. Ele falou que não procurou o Magno Malta na época para ser o vice dele por tempo de TV e sim por afinidade. Também acredito nisso, que tanto é que vai lançar um vice do próprio PSL, ou seja, ele não vai ter tempo de televisão, né, para somar. Ele falou que não tem obsessão pelo poder, e eu também acredito nisso que ele falou. Se não fosse assim, talvez ele teria se candidatado antes. Fala sobre o Paulo Guedes e fala que ele, Bolsonaro, é especializado em artilharia, mas ele sabe os problemas e sabe quem pode fazer. Aí até um palhaço lá falou assim, e se o Guedes ficar doente, precisar se afastar e tudo mais. É umas picuinhazinhas, né? E ele falou assim, não, eu sei quais são os problemas e eu busco os especialistas para resolver esse problema. É o que qualquer pessoa faz. Você quer construir uma casa, você vai atrás de um especialista para construir uma casa. Você vai desenhar você mesmo, pegar um tijolo e construir? Não. Não é o que ele vai fazer, ele vai buscar o especialista, que é o que ele fez com o Paulo Guedes. Aí ele sempre bate nessa tecla, né? Mas de economia você não manja nada, você já falou que não sabe de nada, não sei o quê. Ele falou assim, não, o básico de economia eu sei. Só que o que eu faço? Eu me comparo. Eu falo assim, eu, perto do Paulo Guedes, não sei nada de economia. Mesma coisa do carro, eu sei dirigir. Mas eu, em comparação com o Piquet, eu sou um nada. Então ele falou assim, eu faço isso por questão de humildade, um pouquinho eu sei. E ele fala que Paulo Guedes não é sozinho, é o Paulo Guedes e equipe, né? Então o plano geral é buscar a economia de mercado. Então todo mundo fica preocupado, mas se o Paulo Guedes cair? A ideia é a mesma, vai achar alguém que tem as qualidades dele e mantém o plano em andamento. É igual o presidente pode morrer também, e aí? Pode ser impeachmentado, né? A Dilma tá aí pra falar. E ele falou que ele buscou o Paulo Guedes e falou o seguinte, falou assim, Paulo Guedes, eu quero isso, dá pra fazer? Paulo Guedes falou, dá pra fazer. Então bora fazer. Acabou. Falou um pouco sobre o Bacen, que o Bacen
bem como o BNDES, etc., tem que ser independente politicamente falando. Essa questão de nomeação por cargo também com interesse político. Ele falou que ele mudou a ideia dele, ele falou que ele já foi muito estatista, mesmo porque ele admirava a época do regime militar, com a criação das estatais e tudo mais, e ele mudou o seu modo de ver, depois que começou a conversar com especialistas em economia de linha liberal. Então ele falou assim que hoje em dia ele não é mais estatista. Ele falou que abre mão da reeleição se for preciso. Eu acho uma coisa interessante, eu acho que poderia ser igual era antes. Em vez de 4 anos de mandato, 5 e acaba a reeleição. Para não acontecer do presidente entrar e já ficar trabalhando na sua próxima reeleição. Perguntou se ele vai ser protecionista. Ele fala que depende, que eu concordo com ele também. Ele fala, ó, China está comprando o Brasil e não do Brasil. O negócio continua, mas sem viés ideológico. Lógico, você tem que ter um determinado tipo de protecionismo. Não tem como você comparar, por exemplo, um Brasil, um Estado democrático de direito, como todo mundo gosta de falar, onde nós temos as legislações trabalhistas e tudo mais, aí a pessoa, o empresário, ele tem aquele salário mínimo para pagar. E aí a China não. Faz trabalho escravo e você quer concorrer com preço? Como é que você vai concorrer com o preço de uma pessoa que se utiliza de trabalho escravo, autorizado? Não dá. Não dá. Ele fala também, da China fica comprando o Brasil. Não, tem que comprar do Brasil. Então, um certo nível de protecionismo tem que ter e eu também sou a favor. Muita gente vai falar assim, conservador, loroteiro, conservador pedindo protecionismo. Mas é um assunto complexo que dá até para explanar mais para frente aí. Mas eu sou a favor, sim, de um mínimo de protecionismo, sim. Falou a respeito de facilitar a abertura de mais bancos para acabar com esse monopólio na mão de só alguns. Ele falou que não decide nada sozinho. São aquelas perguntas que tentam fazer para ele. Mas o que você vai fazer se acontecer isso? O que você vai fazer nessa situação? Ele falou, eu não decido sozinho. Eu tenho que ouvir os ministros, tenho que ouvir a cúpula ali para decidir o que fazer. Então não adianta eu chegar aqui e falar assim, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, isso. Ter resposta pronta para tudo, para quê? Para depois ele ganha, e aí vão falar, mas você falou que se acontecesse isso, você ia fazer tal coisa e não fez. Então eles ficavam jogando essas armadilhazinhas nele. E ele tá certíssimo. Uma coisa que o Bolsonaro não é duas caras, nem mascarado. Então ele fala, isso aí, sobre isso eu não vou falar porque pode ser que mude. Então, tá certo. Ele fala que o governo militar deixou uma infraestrutura monstra no Brasil, mas no final acabou desandando na parte econômica, na hora de fazer a transição para os civis, mas realmente ele sempre dá o exemplo da usina de Itaipu. Qual empresa privada teria a força de fazer uma Itaipu? Então, eu acredito também que o governo militar deixou uma infraestrutura monstruosa no Brasil, que fez com que o Brasil avançasse, só não avançou mais depois justamente por causa desse problema aí. Eu acredito que essas estatais deveriam ter sido passadas para as mãos privadas, mas não aconteceu. Acabou virando um cabide de negócio, e um local propício para a corrupção. Ele fala sobre redução de impostos, ele fala que o ideal seria um imposto único, e na realidade ele fala que vai reduzindo paulatinamente. Aí perguntam, quais impostos serão integrados? E ele fala que está em análise. E ficam batendo na tecla. Não, mas qual imposto vai ser integrado? E aí surge aquele outro dilema. Ele fala, tem como eu falar, está em proposta, está em análise, estão vendo. E outra, não sei, o Brasil tem milhões de impostos, qual que eu não sei, mas está sendo analisada essa proposta de diminuição do imposto, né? Ele fala que o imposto único, depois ele cita mais para frente, que tem uma utopia, né? Tem um imposto único, mas dá para reduzir sim ao máximo. Ele fala um pouco a respeito do salário mínimo, perguntam para ele se você se sente preparado para ser o presidente da República, e ele fala o seguinte: eu tenho humildade para procurar quem sabe, maturidade e conhecimento do Brasil, dos problemas que ocorrem no Brasil. Então, sim, estou preparado. Putz, aí você vê a carinha dos jornalistas todas já se contorcendo já na hora que ele falou isso. Tá certo. Tem a humildade, sabe dos problemas e tem a maturidade necessária para conduzir o país. Excelente. Retocável. Fala um pouco a respeito da reforma da Previdência. Ele falou que é a favor da reforma, mas não essa como está aí, e sim de um sistema de transição e tudo mais bem elaborado. Perguntam para ele o que ele acha sobre a Previdência dos militares. Aí ele falou o seguinte, se saiu excelente também. Ele falou assim, dê os direitos previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal aos militares e a gente joga eles na Previdência Comum, pronto. Porque ele falou o seguinte, o militar ele trabalha 30 anos, mas com hora extra, noturno, tudo que o cara trabalha, ele acaba trabalhando para os 45.
trabalha para mais, fora os desgastes que ele vai ter lá. Então é o seguinte, dá os direitos que todo trabalhador tem para os militares e aí você pode cobrar a mesma coisa. Acabou. Hora extra, adicional noturno, salubridade, tudo que tem um fundo de garantia. Beleza, saiu excelente aqui. Ainda no assunto de previdência, ele fala que acha interessante para novos empregados que estão entrando no mercado de trabalho agora, uma previdência de cunho de capitalização e a poupança acaba sendo deles e não administrados pelo governo, como é hoje em dia, através do Fundo de Garantia, o FGTS. E ele fala que a reforma da Previdência tem que ser paulatina, não dá para fazer isso de uma hora para outra. E ele fala também uma coisa interessante, tem que começar pelos políticos. Pergunta para ele se ele vai continuar com o subsídio para o combustível diesel, que vai acabar agora em janeiro de 2019. Ele fala sobre os problemas que os caminhoneiros enfrentam no país, ele fala que pode vir a privatizar a Petrobras caso seja necessário. E ele até fala isso, ele fala assim, ó, o lucro da Petrobras é X, então, por ser uma empresa estatal, falou, pô, vamos ver o que dá para fazer. Dá para reduzir o lucro para bater na bomba lá, para não ter que dar subsídio para o combustível e tal? Não dá. A gente pensa em privatizar a Petrobras. Depois ele fala sobre Banco do Brasil, que são coisas que ele pretende manter estatal por ser estratégico. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Não concordo muito. Mas falaram pra ele a respeito da frase que ele falou uma vez lá. Dei uma fraquejada e veio uma mulher. E ele falou era uma zoeira. Qual que era a zoeira? Ele tava lá na Hebraica, se não me engano, aqui em São Paulo, dando uma palestra, falando, falando, ó, eu tive 4 filhos, homens, e aí no final deu uma fraquejada ali, veio uma mulher e tal. Na zoeira, pô. Na zoeira. Então, esses idiotas aí da Rede Globo, que perderam o senso do humor, tudo para eles é ofensivo, porque eles são pessoas assim com uma autoestima baixa e cheio de problemas psicológicos relacionados ao esquerdismo. Então eles acham isso aqui um absurdo. Então ele foi lá e falou, zoeira, falei mesmo, pronto. Falaram a respeito do falaram que ele falou que as mulheres ganham menos, têm que ganhar menos do que os homens. E ele diz o seguinte, distorceram o que eu falei. Porque na realidade o que aconteceu? Ele estava lá dando uma palestra e perguntaram para ele, falou, ó, ou dando uma entrevista, não lembro, por que as mulheres ganham menos que os homens? E ele explicou, ele falou assim, ó, as mulheres, não que eu acho, tô falando o que acontece, as mulheres, por engravidarem, os patrões acabam pagando menos para elas, porque elas podem ficar metade do ano de afastamento. Então ele fala isso. E pegando o gancho, ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou, não tem o porquê o Estado regular salário e falar que o homem vai ganhar o mesmo que mulher e vice-versa. É interessante que ontem eu até falei com uma colega minha a respeito, ela falou o seguinte, falou assim, não, é um absurdo o homem ganhar menos, aliás, a mulher ganhar menos do que o homem e tudo mais. E eu falei para ela o seguinte, falei assim, ó, imagina a situação, ela é adolescente, né, então tá com aquela cabeça meio revolucionária ainda, falei para ela o seguinte, falei assim, ó, presta atenção, vamos supor que eu sou empresário, eu vou contratar você e o Zezinho ali. O Zezinho é homem, mais forte, e eu preciso que ele carregue caixas. Vocês vão fazer o mesmo trabalho, vou contratar vocês para carregar caixa. O Zezinho vai carregar o dobro de caixa que você trabalha. Vocês vão trabalhar no mesmo horário, no mesmo local, tudo mais. Mas só que por ele ser mais forte, ele vai carregar o dobro. Falei pra ela assim, você acha justo ele ganhar mais que você por estar trabalhando o dobro? Aí ela falou o seguinte, não é justo. A gente tem que ganhar igual. O mesmo trabalho e tal. Falei assim, beleza. Falei, agora é o seguinte, vamos supor que você, mulher, é inteligentíssima. E ele, o Zezinho, é um completo idiota. E eu contrato vocês para fazerem a mesma coisa, mas escrever textos, por exemplo. E aí você rende o dobro dele no serviço. Você acha justo você ganhar o mesmo que ele? Daí ela falou o quê? Eu falei, não, o justo seria eu ganhar mais. Eu falei para ela, pronto, matou a charada. É isso que acontece. É o empresário que vai decidir quanto que ele paga e para quem ele paga. Acabou. Tem como o Estado vir e impor. E é excelente. O Bolsonaro partiu para essa linha aí. E eu achei excelente, mesmo ainda mais por causa da carinha que os jornalistas fizeram a respeito disso. Aí a Miriam Leitão fala a respeito do feminismo e blá blá blá. Depois falou de homem versus mulher de novo também, com questão de liberdade de mercado. Aí falaram de feminicídio. Mulheres são mortas por simples questão de gênero. Não entra na minha cabeça que alguém vai chegar assim, um homem vai chegar e falar assim, pô, hoje eu vou matar uma mulher. Ah, por quê? Por ela ser mulher. Não entra na minha cabeça.
Acontece crime contra as mulheres? Claro que acontece. Mas pelo fato dela ser mulher? Não. O problema que o cara tem com ela ali. Geralmente crime passional, crime de relacionamento em casa e tudo mais. Por quê? Ah, é porque era mulher? Não. É porque é um conflito que ocorreu ali entre eles. Agora, eu também sou contrário, totalmente contrário, a feminicídio, porque você está elevando uma classe em detrimento da outra. Eu sou a favor do quê? Matou mulher ou matou homem, a pena é igual e pesada. Pesada. Você não tem como falar que uma vida vale mais que a outra. Então, excelente. Também aqui o Bolsonaro falou a respeito disso. Aí um dos jornalistas falou assim, mas não tem uma gravidade maior você fazer contra uma mulher? E aí ele falou que não, e é o que eu concordo também. É vida contra vida, são dois valores iguais. Falou sobre os quilombos, falou até inclusive do amigo dele, o tal do Paulo Quilombola, que apoia ele, apoia o Bolsonaro, o cara é integrante de um quilombo. Ele fala o seguinte, os quilombolas, eles querem a liberdade, uma nova lei áurea. Por quê? Porque eles são escravizados até hoje dentro das reservas quilombolas, onde o cara não tem liberdade para ele fazer nada, eles ficam reféns de ONGs, de governo. Então ele fala isso, ele fala assim, eu vou brigar pela liberdade deles. Hoje eles não podem fazer nada, inclusive nem vender as terras lá na qual eles possuem se tiver afim. Aí a Miriam Leitão vem falar sobre sociodiversidade, aquela ideia de que o Brasil é formado por índios, quilombolas, tal, faz aquele drama, os índios, aquela coisa linda do índio no mato pelado, usando cocar e tudo mais. E o Bolsonaro fala o seguinte, o índio quer a mesma coisa que o branco quer. Ele quer ter uma televisão, ele quer ter um carro, ele quer ter tecnologia. O índio lá no Amazonas, que é um calor do inferno, ele falou, quer ter um ar-condicionado, quer também ter as benesses, pô. E eles querem tratar o índio como um animal. Bolsonaro fala que as demarcações são riquíssimas, as demarcações de terra no Brasil. A ideia é manter as reservas e integrá-los na sociedade. Então, lógico, não vai expulsar a tribo de uma hora para outra, mas integrá-los à sociedade. Depois falaram a respeito de gays, e ele fala, a briga é contra o kit gay e não contra os gays. Eu até desconfio que você é gay, o problema é seu. Essa parte foi a melhor, dei muita risada. Quando ele falou para um dos jornalistas lá. Ele perguntou, alguém aí sabe se eu sou gay? Sabe? E aí, se eu for? Pega nada, tem nada a ver, então a briga não é sobre isso. Depois perguntaram para ele, você é homofóbico e tal? Ele falou, não, tanto é que eu tô aqui. Então, legal. Falaram a respeito do auxílio moradia dele. Ele fala o seguinte, aquela briga do auxílio moradia. Você recebe auxílio moradia tendo imóvel em Brasília. Você acha isso moral ou é imoral? Aí o Bolsonaro saiu perfeitamente. Ele falou assim, você, jornalista, provavelmente recebe como pessoa jurídica. Por quê? Para não ter o desconto de imposto de renda. Ele falou assim, se o meu é imoral, o seu também é. O meu é imoral da mesma forma como o seu. Aí o cara fala assim, mas eu não estou me candidatando a presidente da República. Ele falou assim, tá na lei, o auxílio moradia tá na lei. O que acontece? São 3 hipóteses para eles receberem auxílio moradia. Então, lá em Brasília, se o político se utiliza do imóvel funcional, ele não recebe o auxílio moradia. Só que ele pode morar no hotel e depois entregar os canhotinhos lá e reembolsa esse valor. Ou ele pode pegar o auxílio moradia e alugar um imóvel, ou acontecer igual o Bolsonaro fez. Ele tinha um imóvel próprio, mas ele recebia o auxílio moradia, descontado 27,5% de imposto de renda. Essa questão do auxílio moradia é a mesma questão de vale transporte. Pensa comigo, você vai ganhar lá R$100 de vale transporte. Você mora em Osasco e tem que trabalhar aqui em São Paulo. Você vai, às vezes pega 2, 3 ônibus para chegar e você torra todo o seu vale transporte. Só que eu vou lá e alugo uma casa do lado do meu serviço. Eu não pago, vou andando. Eu não pago vale transporte. Mas eu recebo ele em dinheiro. E eu utilizo ele para fazer o que eu quiser. E aí? É ilícito? É imoral? Responda aí. É imoral e tal? Então acaba com a lei, pronto. Aí não paga mais para ninguém. Acabou. Aí mostrando o vídeo na qual lá o pessoal da Folha foi lá na casa dele, lá no litoral do Rio de Janeiro, ver a mansão dele, né? Uma casa lá humilde. E ficam enchendo o saco, falando de negócio de corrupção, alfinetando ele. E perguntam, mas o que você fazia com o dinheiro do auxílio moradia? E ele fala, sabe o que eu fazia? Eu usava para comer gente. Aí ele falou o seguinte, se eu falasse que era para dar, não pegava nada, mas passou meio despercebido aí, talvez você não tenha nem prestado atenção, mas ele falou isso. Se eu tivesse falado que eu usava o dinheiro para dar, ninguém ia falar nada. Perguntaram a respeito do que ele achava sobre tortura, ele falou assim, é inadmissível, tortura é inadmissível, porém a gente não pode esquecer que tortura é uma coisa, tratamento enérgico é outra.
Não mistura uma coisa com a outra. Perguntaram a respeito qual a possibilidade de voltar à ditadura com a sua presença na presidência da República. Assim, ó, hipótese zero de eu tomar atitudes ditatoriais no futuro. Não vai ocorrer. A época do regime militar, o contexto era outro, a situação do mundo era outra, tudo era diferente. Então, na atual conjuntura, não. Perguntaram sobre o aumento do número de ministros do Supremo, ele falou que já desistiu dessa ideia. O aborto que está sendo discutido, aliás, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, ele falou que isso é assunto do Congresso Nacional, ele que tem que legislar, não o Supremo. Falou a respeito de educação, colégio militar, falou sobre o ITA e o IME. Aí um dos jornalistas falou assim, mas o comportamento lá é muito rígido. Em alguns países da Europa já foi comprovado que essa rigidez acaba prejudicando os estudos e tudo mais. Só que é o seguinte, a rigidez é no convívio, no respeito para com os professores, para com os colegas e o sistema de ensino ali. A formalidade, vamos falar assim. O ensino em si, não. Para quem já estudou em colégio militar aí, ou serviu as Forças Armadas, qualquer coisa assim, você tem lá a hierarquia, disciplina e tudo mais, mas você tem liberdade para você estudar sim. Tanto é que os colégios militares têm os maiores índices de educação aí, né? Dão de 10-0 no colégio público. E em vários particulares também. Aí nas perguntinhas rápidas perguntam para ele assim, Acordo de Paris, ficar ou sair? Falou, sair, também concordo. Qual que é o pior, milícia ou o crime organizado? Uma coisa está interligada com a outra, mas ele fala assim, o crime organizado. Teve influência da Rússia na eleição dos Estados Unidos? Ele fala que acredita que não teve. Perguntaram a respeito de cota racial, ele fala que não é a favor. Programa social, perguntaram, mantém o Bolsa Família? Ele falou assim, mantém, mas com responsabilidade. Vamos fazer uma limpeza para ver quem realmente precisa. Perguntaram o que ele achava de ficar sentado na cadeira vermelha. Aí ele deu uma resposta excelente. Ele falou assim, o seguinte, falou assim, as cores do exército é o vermelho e o azul. Ele tirou as duas canetas do bolso. O vermelho não é do PT. O PT foi fundado em 80. Então, o vermelho é muito mais antigo e eu estou muito bem sentado aqui. Excelente. Perguntaram se ele se acha fascista. Ele falou que não, claro. Que o fascismo ele é de esquerda e não de direita. Perguntaram a respeito de algum líder internacional que ele admira, ele falou Donald Trump. Perguntaram da Embaixada de Israel se ele ia mudar para Jerusalém, falou que sim, e eu também concordo. Perguntaram a respeito do quem seria o ministro da Saúde, e ele falou que já tem um nome, mas o candidato pediu para não ninguém falar nada por enquanto, e ele falou que vai ser um médico e gestor, ou seja, uma pessoa que manja de gestão e também conhece a área médica. Perguntaram a respeito de liberação das armas, e aí teve um jornalista lá que veio... Nossa, essa aqui foi a pior, eu acho que foi a pior da entrevista. Falou o seguinte, já é comprovado que a liberação aumenta o número de homicídios. Ô camarada, no Brasil em 2003, de lá pra cá você teve uma diminuição no acesso da arma de fogo no Brasil para as pessoas de bem. E os homicídios só aumentaram. Qual que é a sua desculpa para ter ocorrido isso? E o Bolsonaro falou o seguinte, não, eu vou fazer prevalecer a vontade do povo. No referendo, o povo quis manter o direito de adquirir uma arma de fogo, que hoje é proibida. Não é proibida formalmente, mas burocraticamente, você não consegue comprar. Tem tanto empecilho que não vale a pena. Então ele falou assim, tem que acabar com isso aí, tem que prevalecer a vontade do povo. E aí o repórter falou que os Estados Unidos é o país mais violento do mundo. Aí o Bolsonaro dá uma risada e fala assim, eu quero a violência deles aqui. Como assim? Aí o cara vem com aquela desculpinha, mas é a segunda maior população carcerária do mundo. Lógico, é um dos maiores países do mundo, pô, é proporcional. E lá o bandido fica preso, no Brasil não. Aqui o bandido fica solto. Lógico que lá vai ter a maior população carcerária. Aí perguntaram pra ele, qual é o Brasil que o senhor quer pro futuro? E aí ele saiu excelente, aí... Ele falou, país sem divisões, respeito à família, criança deve ser respeitada na escola, parar com essa palhaçada de ideologia de gênero. Um país menos violento, com mais emprego, sem viés ideológico, exploração da nossa biodiversidade, um país que se abra para o turismo e um presidente tem que ser honesto, patriota e que tenha Deus no coração. Aí acabou. Aí a Miriam Leitão quase chora lá na hora que ele fala isso. Aí no final, a Miriam Leitão psicografa, né? Recebe a mensagem do Roberto Marinho falando que o apoio que ele deu ao golpe militar de 64 e ao regime também foi um erro. Isso jamais deveria ter acontecido. Lembrando que Roberto Marinho escreveu esse editorial em 84, morreu em 2003 e em 2013 a Globo foi lá e publicou esse editorial mudando o que um dos seus fundadores tinham falado a respeito. Então, tá aí minhas considerações a respeito da entrevista na Globo News e é isso aí. Forte abraço
Só concluindo, né? Eu achei foi boa. Bolsonaro está cada vez melhor nas entrevistas. Eu achei até que ele estava menos nervoso do que no dia do Roda Viva. Excelente e que venham mais dele.